Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao nosso estudo. Hoje, aqui pelo Amigos do Caminho, estamos estudando mediunidade e vamos aproveitar essa noite aí para dar continuidade no estudo da apostila da FEB, que a gente tem feito aí nos últimos meses, e a gente vai continuar no tema o transe mediúnico. Nós vamos falar um pouco mais sobre o transe, falar um pouco mais sobre o envolvimento mediúnico, as sensações mediúnicas durante a reunião, lembrando aí a todos os companheiros e amigos que a gente está fazendo esse estudo todas as quartas-feiras, com o intuito aí de ajudar os companheiros que têm necessidade de aprender no campo da mediunidade. Vamos lá, a gente está usando aqui a apostila da FEB, que é essa apostila aqui que é muito boa, muito interessante, eu recomendo ela muito. Tá? São duas apostilas, a primeira e a segunda, e a gente está aqui exatamente no módulo 2 da primeira apostila, módulo 2, tema 2. Deixa eu só abrir a porta aqui para um bichinho aqui. Ô Luke, oi, abre a porta pro Banguela, ou pra gatinho, não sei quem que tá aí. Boa noite mais uma vez a todos. E a gente vai começar aí, se Deus quiser, o nosso estudo da noite, pedindo aí, vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a espiritualidade amiga, ao Mestre Jesus, que possa nos envolver neste momento, com as melhores energias, vibrações de paz e de luz, que possamos desenvolver este estudo, cheios de melhores sentimentos, com amor, com carinho, com compreensão e com afetividade acima de tudo. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Então, aqui no Jitsi aqui e no Instagram, nós estamos começando nosso estudo de mediunidade das quartas-feiras. A gente está aqui para falar do tema o transe mediúnico, mas se houver qualquer outra questão de mediunidade que vocês quiserem trazer, fiquem à vontade também. O nosso objetivo aqui com o estudo é trazer um subsídio para as pessoas que querem entender de mediunidade um pouquinho mais, para os novatos, e para as pessoas que já participam de reuniões mediúnicas. Então, nosso objetivo é colaborar aí com todos esses amigos, esses irmãos aí que estão no trabalho aí mediúnico, um trabalho extremamente meritório, extremamente cansativo às vezes, porque a mediunidade ela tem muito a ver com a gente se envolver vibratoriamente, mentalmente, com inteligências às vezes desequilibradas. Nós vamos encontrar espíritos que infelizmente não estão ainda em condição de entender ou de se controlar, e a gente vai trabalhando e vai aprendendo junto com eles. A gente lembra que os espíritos, assim como nós, eles são totalmente diversos. Existem espíritos de todos os tipos, existem espíritos de todas as aparências, histórias, e os espíritos ainda têm mais, porque o tempo para eles muitas vezes não representa muita coisa. Existem entidades aí que estão presas, que estão paralisadas, muitas vezes em séculos, milênios atrás, a mente deles, apesar de eles estarem aqui no século XXI, mas a mente dele está lá na Idade Média, está antes da Idade Média, está tá no passado, está no Egito Antigo, está na Grécia, está em Roma, e esses espíritos eles vão influenciar, os médiuns, eles vão influenciar os companheiros que estão trabalhando mediunidade, com seus pensamentos, com suas emoções, e o transe nada mais é do que esse momento em que a gente se torna receptivo a influência desses amigos desencarnados, amigos que a gente fala, alguns muito equilibrados, que bom, que bem trazer aí seus conhecimentos, as suas informações, outros nem tanto, outros companheiros que padecem de graves problemas às vezes mentais, emocionais, espíritos ainda presos em histórias de ressentimento, de raiva, de ódio, e que se manifestam nas reuniões mediúnicas em busca de ajuda, em busca de consolo. Entidades que vão
né? Muitas vezes sem saber onde que eles estão entrando, né? É muito comum você chegar na reunião mediúnica e você vê entidades que não sabem onde que elas estão, elas acham que elas estão ou numa igreja, ou elas estão dentro da delegacia de polícia. Já vi muitos espíritos que chegam lá na casa, né, para comunicar, e ele acha que ele está num interrogatório, né? Que ele se vê sentado lá com uma pessoa perguntando as coisas para ele, né? Então ele entende que está sendo interrogado, ou que alguém entregou os segredos dele, né? Ou alguém está traindo ele, né? Então, assim, essas entidades, elas estão muitas vezes confusas, e elas passam essa confusão, né, para os companheiros que estão acompanhando, né, para os médiums, né? Então, o médium, muitas vezes, ele recebe a influência do espírito, né, principalmente os médiuns novatos, né? Eles podem se sentir confusos, amedrontados, né? Lembrando que os pensamentos do espírito muitas vezes se misturam com o pensamento do médium, né? A gatinha. E desculpa da gatinha, tá, gente? Ela sentou ali na minha roupa ali. Então, assim, muitas vezes, né, os espíritos se envolvem com os médiums e eles têm ali, né, uma troca, né, de emoções, de sentimentos. O áudio está falhando? Deixa eu tentar arrumar aqui. Né? Às vezes é a internet. Vamos ver aqui. Só um minutinho, tá, gente? Tentar melhorar aqui a qualidade aqui da apresentação aqui. Às vezes é a internet, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho o som, que às vezes melhora também a câmera, né? Vamos ver aqui. Melhorou, Diogo? Deu uma melhorada? Olha aí pra nós aí, pessoal. Vocês estão conseguindo escutar? Né? Aqui no Jitsi? Dá uma olhada para nós, por favor. Então, continuando, né, gente, a gente está falando do envolvimento mediúnico, né, que se dá pelo transe, né? O transe é um estado alterado de consciência, a gente falou isso muito semana passada, né, do mecanismo do transe, é aquele estado onde a pessoa está meio acordada, meio dormindo, né, por isso que tem esse nome, né, e nesse estado é que o médium percebe os espíritos desencarnados, cada um, né, dentro da sua capacidade mediúnica. Uns vão enxergar, outros vão escutar, outros vão enxergar e escutar, outros vão sentir a presença direta dos espíritos, né, através ali da psicofonia, vão ser envolvidos pelos espíritos, vão falar, né, vão conversar, né, e muitas vezes esses companheiros, né, vão estar ali envolvidos, né, em vibrações que aos olhos, né, dos encarnados, vamos dizer assim, né, aos olhos do... Deixa eu ver se está funcionando aqui, gente, direitinho. Deu uma melhorada, gente? Vai ver que se melhora aqui. É a internet que não está muito boa. Vamos ver se melhorou aqui, tá? Se não melhorar, vamos pro Instagram, tá, gente? O Instagram tá aberto, né? Então, fazer depilação das partes íntimas. Oi? Isso vai contar muito trabalho dos dois. Eles não vão conseguir. Então vamos lá, né? Continuando aí, tá, gente? Se tiver problema no Instagram ou no Jitsi, é só trocar, tá, gente? Tá? Vou deixar os dois abertos aqui para facilitar para quem estiver precisando, mas tranquilo. Então vamos continuar, né, gente? Nós estamos falando do fenômeno mediúnico, que muitas vezes, né, deixa os médios confusos, deixa as pessoas que estão ali iniciando seus estudos da mediunidade um tanto quanto confusos, né? Por quê? Porque, como a gente falou, a mente do médium muitas vezes se mistura, né, os pensamentos do médium se misturam com os pensamentos do espírito desencarnado. Então é muito comum, às vezes, o médium achar que ele está sentindo, está pensando, né, aquilo que é uma lembrança espiritual de outra entidade, né? A nossa mente, né, vamos lembrar uma coisa que a gente tem que guardar, a nossa mente ela não está fechada dentro do nosso cérebro, né? Eu lembro que quando eu era mais jovem, né, tinha uns companheiros de algumas religiões que a gente ficava conversando, que eles falavam assim que ninguém escuta o nosso pensamento, né? Que nenhum espírito pode escutar o nosso pensamento. Muito, muito, muito errado isso aí, tá? Os espíritos escutam aquilo que eles quiserem. O que acontece é que às vezes os nossos pensamentos não são atrativos para determinada entidade, né? Então, se eu estou lá pensando lá, por exemplo, em futebol, o espírito gosta de cachaça, meu assunto mental não tem interesse para aquele espírito. Mas os espíritos conseguem sim ler os pensamentos, né? O que a gente está pensando é como se a gente estivesse falando em voz alta. Tá? No mundo espiritual é muito difícil ter segredo. Os únicos espíritos, vamos dizer assim, que têm os pensamentos mais difíceis de se acessar são os espíritos superiores, né? Porque o espírito que está no nível superior ele percebe tudo do nível dele para baixo, né? Imagine
a hierarquia espiritual como uma escada, tá? Ou como um prédio de muitos andares. Né? Então, se eu moro no 5º andar, eu tenho acesso do 5º andar para baixo. Tá? Se eu moro no 20º, eu posso ir em qualquer andar do 20º para baixo. Tá? Mas se eu moro no 1º, para me subir para o 2º já é uma dificuldade. Ou eu conquisto isso pelo mérito, ou alguém, né, alguma entidade, algum espírito, né, me leva para fazer uma visita. Tá? Então, o que conta, né, na percepção espiritual é o nível evolutivo do ser. Ou seja, então eu, enquanto encarnado, o estado de encarnado é um pouco diferente. Né? Então, né, quando a gente está encarnado, os espíritos que estão, né, no plano físico, né, as entidades, mesmo as entidades mais desequilibradas, né? Reiniciou meu vídeo aqui, tá dando um probleminha aqui. Mesmo as entidades desencarnadas, elas conseguem, né, perceber os nossos pensamentos, tá? Mesmo espíritos inferiores. Mas é aquilo que eu falei, eles são atraídos por aquilo que os interessa. Então, né, a pessoa que fica lá fazendo prece, fica lá pensando em caridade, lá, isso não chama a atenção de ninguém. Como não chama a atenção dos encarnados, tá, gente? Né? Então, muitas vezes a gente fala de temas que são, né, de caridade, de amor, né? E você percebe que as pessoas não são muito tocadas por isso, não. Por quê? Porque é o mesmo reflexo espiritual. Os espíritos são atraídos por aquilo que entra em ressonância com a intimidade deles. Tá? Então, um espírito desencarnado, ele vai ser atraído por aquilo que a massa dos encarnados é atraída. Então, por exemplo, pode ter certeza que tem um monte de espírito agora interessado na guerra, tem um monte de espírito interessado no Big Brother, tem um monte de espírito interessado em dinheiro, tem um monte de espírito interessado em poder. Né? Amigo, Duda, na segunda, estava muito angustiada. Começou a chorar e me falava que não estava aguentando mais, que não conseguia. Dava para ver claramente que não era ela. Tá, mas aí o que ela não estava aguentando? Interessante entrar aí na situação. O que ela está sentindo, né? Para não ficar uma coisa vaga. Tá? Quanto mais, né, você conseguir fazer com que se verbalize o que está acontecendo, melhor. Tá? Então a primeira coisa, né, é fazer prece. A prece é um mecanismo que nós temos aí de reajuste energético, ou seja, nossa energia, a gente está lá com os espíritos lá na reunião, aquela coisa toda, ou a gente está desequilibrado em casa, ou a gente sentiu uma presença espiritual, né, não muito agradável. Qual que é a primeira reação, qual que é a primeira proteção que eu tenho? Vou fazer uma prece. Né? Vou mudar a vibração do ambiente onde eu estou. Né? Como é que a gente muda a vibração do ambiente que a gente está? Através da prece, né? E também, né, existem outras formas também, por exemplo, colocar uma música. Né? Então, por exemplo, às vezes você está lá num clima espiritual não muito bom, né? Você coloca uma música, você coloca uma música com um tema espiritualizado, né? Não adianta você colocar um funk, aí você vai dar uma piorada no ambiente, né? Com todo respeito a quem gosta, tá, gente? Mas o conteúdo e a vibração de uma música, ela também induz o transe, né? Uma coisa até interessante de falar aqui, né, dentro dessa questão, né? Não sei se vocês já perceberam que eu tenho algumas músicas que a gente escuta, né, dos mais variados tipos, que a gente sente como se a gente estivesse viajando junto com ela, né? Então tem gente que gosta lá do rock, tem gente que gosta de uma música do MPB, tem gente que gosta de música clássica, né? Aqui o JITS está dando um monte de problema, tá, gente? Então eu recomendo que quem está aqui no JITS, que entra lá no link do Instagram, lá do Amigos do Caminho, tá bom? Ele está abrindo e fechando aqui o tempo todo, deve ser alguma instabilidade aqui do JITS mesmo, tá? Então eu recomendo aí o pessoal para migrar aqui pro Instagram, tá bom? Vou deixar o Jitsi aberto, né? Para poder, né? Se alguém entrar aqui, alguma coisa assim, tá? Mas eu recomendo que o pessoal hoje, pelo menos, vá para aqui pelo vídeo do Instagram, tá bom? Então, pessoal, continuando, né? A gente está falando de transe mediúnico, né? A música é o indutor de transe mediúnico, tá? Então você vai ver a música, né, como uma ferramenta espiritual, tanto positiva quanto negativa. Nós vamos ver, por exemplo, né, os exércitos, antigamente, eles tinham lá as trombetas, né? Lembra? Né, nos desenhos animados americanos, nos filmes da Segunda Guerra Mundial, não tinha lá o pessoal que tocava corneta, né? E nas tribos também, né, existia lá as músicas de guerra, os cantos, aquilo ali é um indutor de transe, tá, gente? Você entra na vibração da música, a música, né, ela tem um balanço, né, vamos dizer assim, um ritmo. Esse ritmo pode ressonar com o ritmo da gente, tá bom? Então ajuda sim. O Miro está perguntando aqui, que tipo de prece? Existem preces prontas? A melhor prece é a prece espontânea, coisa que os espíritos falam, né,
dioturnamente para a gente que o melhor tipo de prece que a gente pode fazer, né, é a prece espontânea. Lá no Livro dos Espíritos, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, tem uma coletânea de preces espíritas. O Kardec coloca lá, né, porque o pessoal insistiu demais com ele, apesar do Kardec não ser muito favorável, né, ou achar que a prece espontânea tem mais, vamos dizer assim, mais energia, né, porque você está falando daquilo que é no momento, aquilo que você está sentindo, é espontâneo, né, e a espontaneidade é sempre o ideal, né. Ele fala também que se a pessoa tem uma fé muito grande, com certeza aquela prece que ela faz ali, né, mesmo que seja uma prece não espontânea, vamos dizer assim, né, uma prece decorada, né, ela também pode ter grandes resultados espirituais com aquela prece, né. Ele fala que o ideal é a gente aprender a fazer a prece espontânea, até porque a prece é uma conversa com a espiritualidade, né. Então você não faz sempre a mesma conversa, tá? Nada de crítica aí aos companheiros, né, que entendem, né, que a prece tem que ser uma coisa ali, vamos dizer assim, fechada, tá, gente? A gente está falando isso no sentido mesmo para a gente poder entender, né, essa questão aí da importância da nossa mente no fenômeno mediúnico, tá bom? Então a prece espontânea, normalmente, ela é melhor, tá? Como eu falei, nada é proibido, nada é errado, né? E a gente não está aqui para, né, dizer o que é certo e o que é errado também não, né? Esse não é esse o objetivo não, tá? Mas uma prece espontânea é melhor, tá bom? Porque ela atende à necessidade do momento. Você está falando daquilo que está acontecendo agora, o seu foco mental, né, fica mais fácil naquilo, tá? Mas, né, é aquela questão, é o que a gente dá conta, tá? Não é o que às vezes a gente consegue, o que a gente dá conta, tá bom? Então nós estamos falando aqui, ó. Então, quando a gente sente uma influência espiritual perniciosa, né, uma influência espiritual negativa, uma influência espiritual que nos incomoda, né, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos buscar, né, através dos recursos da prece, o entendimento e a força necessária para vencer essa dificuldade. É fácil? Não. É possível? Sim, tá? À medida que a gente vai aprendendo a lidar com a mediunidade, a coisa facilita, tá bom? Tenho dificuldade para dormir, as músicas espíritas me ajudam muito. Sim, porque a música induz vibração, tá? Então, por isso que tinha os hinos religiosos, né? Na época de Jesus mesmo tinha lá o Ouve, ó Israel, né? Que Jesus gostava, né? Que ele mesmo cantava, né? Os discípulos cantavam, né? Porque a música, ela constrói dentro da nossa vibração, né? Então, assim, a música religiosa, ela diz muito da vibração espiritual de quem está cantando, ou de quem está tocando. Vocês podem perceber que, por exemplo, normalmente a música espírita é uma música que tem uma cadência mais o quê? Mais monotônica, né? Ou então a cadência mais espiritualizada no sentido assim de falar de amor, de paz, de compreensão, né? A música da Igreja Católica já tem um tom mais pastoral, que é aquele tom assim de falar de família, de falar de Deus, mais poético, né? A música evangélica já é uma música que fala mais de poder, de vitória, de ganhar, né? Percebam bem, né? Então assim, você pegar uma música espírita e mostrar para um companheiro evangélico, meio que não tem nenhum conteúdo espírita na música, fala só de Jesus, aquela música vai soar estranha para ele, porque o conceito de Jesus, que muitas vezes o evangélico tem, é um conceito de poder, de vitória, de ganhar, né? E se você pegar uma música evangélica e mostrar talvez para um espírita, ele vai achar aquilo estranho também, né? Porque o espírita, ele vê muito Jesus como aquela coisa plácida, amorosa, carinho, afetividade, Jesus dando um colo, né? Que é diferente do conceito da igreja evangélica. Ou seja, olha só como é que a vibração, né? Claro que isso tem a ver com a construção ali da música. A pessoa construiu aquela música, ela fez ali, né, a música com determinado objetivo, né? Então o objetivo da música na igreja evangélica é diferente da música na casa espírita, vamos dizer assim, né? Mas tudo isso é interessante para a gente poder entender. E tudo isso favorece o transe mediúnico. Então nós vamos entender por que o índio lá com seus, né, com as suas danças, por que lá na África lá, ou na Umbanda, ou no Candomblé lá, né, com o seu atabaque, com as suas expressões musicais ali mais tribais ali. Nós vamos entender os índios americanos, né, que também tem uma expressão musical. Tudo isso favorece o transe mediúnico. Tudo isso constrói vibração. Tudo isso colabora, né, para o fenômeno mediúnico que está acontecendo de uma ou de outra maneira. E é interessantíssimo quando a gente começa a prestar atenção nisso. Nós vamos percebendo, né, que existem sim ferramentas para nos ajudar, tá?
Exatamente, ela entrou nessa onda de funk que não nos agrada e atrai baixa energia. Isso é uma questão complexa, né? Porque assim, a música, né, ela traz uma vibração em si, né? Então a gente, quando a gente vai estudar alguma música, alguma coisa, vocês podem notar que a música mexe com um determinado centro de força da pessoa. Existem músicas que mexem só com o baixo ventre da pessoa, né? Ou seja, músicas que trabalham energia sexual, né? E às vezes a gente está lá trabalhando energia sexual no momento errado. Né? Então aquela música ela induz a sensualidade, ela induz ao desejo sexual, né? Tá errado, é ruim, Jesus me salva disso. Não é essa a questão. O que acontece muitas vezes, né, é que a pessoa se perde, né, num determinado, vamos dizer assim, num determinado ritmo ali, né, e acaba que ela faz coisas depois que ela se arrepende. Né, porque a música é um indutor. Ah, mas então eu não tenho culpa? Claro que tem, né, porque eu escolhi entrar na onda da música. Né? Já percebeu que às vezes está tocando alguma música e a gente começa a se embalar no ritmo da música? Aquilo ali é um movimento de transe, tá? Também é um transe. É interessantíssimo, né? Às vezes a gente não percebe, mas é também, né, um estilo de transe mediúnico. É uma coisa assim bem complexa, bem diferente, às vezes a gente nem, né, se dá daquilo, mas pode ter certeza, é isso mesmo, é um transe mediúnico também. Tá? Nós estamos aqui falando de transe, né? O transe na reunião mediúnica, né? Que é a, né? E às vezes o que acontece? Muitas vezes você chega em determinadas casas de show, você chega em determinados ambientes, né? E você nota que enquanto as pessoas estão lá dançando, os espíritos estão dançando junto. Os espíritos estão lá colados, como que imitando os movimentos daquelas pessoas, né? Aí você fala assim, mas não pode, como é que isso está acontecendo? Né? O que é isso? O que é isso? São as vibrações e as energias, né, que estão se coadunando, né, e a pessoa está sendo médio da dança. Ela está dançando junto com o espírito desencarnado. Né? E isso acontecia nas religiões, né? Se você via lá nos rituais religiosos, você vê isso ainda, né? Nos rituais religiosos de todos os tempos. Isso acontece muito ainda, é muito forte ainda, né? E acontece também nos templos, né, dedicados aos outros tipos de prazeres. Né? É interessante. Tudo isso está, vamos dizer assim, conectado, né? Toda essa vibração, toda essa energia está assim, né, conectada, está envolvida ali, né? E tem um efeito espiritual, né? Um efeito espiritual que vai se traduzir nas mais variadas formas aí, tá? Então tem gente que está, né, a pessoa está lá no baile e ela está sendo médium, né? Médium de espíritos, né, que se sintonizam com aquelas vibrações, com aquelas energias. Isso também é um processo mediúnico. Por isso que muitas religiões, né, você pega lá, por exemplo, o candomblé, né, o pessoal se veste lá com a roupa dos orixás, e começa a dançar, né, começa a girar. Né. O que está acontecendo ali? Está induzindo um transe mediúnico. E aí daqui a pouco o orixá, né, que é o espírito, né, como eles chamam os espíritos, apesar de eles entenderem de uma forma diferente, tá, gente? Né, o orixá lá se manifesta. Né? Você vê, por exemplo, em templos religiosos, a pessoa está lá no meio lá da... Quer ver? Ó? Lá na hora que o pessoal está lá que a voz do Espírito Santo vai falar. Né? Lá na igreja evangélica, na hora que... Normalmente é no momento de cântico. O pessoal está cantando lá, está num momento de êxtase muito grande. Jesus e tal. E aí eles começam a falar. Né? Falar línguas lá. Né? Os famosos falar línguas lá. O que é aquilo? Eles estão envolvidos num transe mediúnico. Você vai lá na igreja católica. Né? O pessoal está lá na missa lá. Né? Normalmente acontece muito nos cultos carismáticos. Né? A pessoa está lá no meio do culto carismático lá. Né? E o padre lá, o diácono está lá, Maria, e mãe de Deus, e veste o véu, e envolve a gente com o seu manto. Né? Aquela coisa bem emotiva. Né? Aí o que acontece? A pessoa começa a chorar, começa a ver os anjos. O que está acontecendo? Transe mediúnico. Tá? Então olha só, né? O transe mediúnico está presente nas mais variadas culturas. Quer ver um outro exemplo de transe mediúnico? Né? O cientista, ele está lá estudando, lá, ele está lá, né, querendo entender algum processo, lá ele está lá pensando, lá, ele está lá, né, aí ele coloca uma música lá, ou ele deita assim, fala assim, não, vou tirar uma cochila, ele tem uma epifânia lá, como diria lá o Arquimedes, né? Ele tem uma eureka lá, descobriu um negócio aqui. O que é aquilo? Ele entrou num estado, né? Normalmente depois de que dá uma cochilada, uma descansada, e ele tem o quê? Uma inspiração, um insight, uma eureka. É um fenômeno mediúnico também. É o mesmo fenômeno, né? Divergindo, diferenciando o que? O nome. Né? Então, na igreja eu estou sendo envolvido pelo anjo do Senhor, né? Na igreja católica, né? Estou sendo abençoado pelos carismas, na casa espírita eu estou recebendo, né? Eu estou sendo envolvido pela vibração dos espíritos, na Umbanda, né? No Candomblé eu estou lá fazendo a gira do orixá, no Candomblé eu estou marcando os pontos, né? Ou na Umbanda, né? Na Umbanda, estou lá marcando ponto, né?
cada um interpreta o mesmo fenômeno à sua forma, né? Então algumas religiões usavam bebidas, outras coisas para induzir esse tipo de estado, coisa que a gente é totalmente contrário, tá? Porque isso aí não é mais momento disso. A própria espiritualidade fala que isso aí é coisa para 1000 anos atrás. Hoje não tem mais necessidade nenhuma disso, porque nós já temos um nível de consciência que nos permite, né, contactar a espiritualidade sem precisar desse tipo de situação, né? Mas são coisas para a gente poder pensar e refletir, tá, gente? Nós estamos aqui falando de transe mediúnico, tá? Tudo isso aqui está dentro do transe, né? Tem alguém que está com alguma dúvida, alguém que quer falar alguma coisa sobre, né? Nós estamos aqui com a apostila aqui, ó. Alguém que queira, né, falar alguma coisa sobre o que está na apostila, no capítulo aqui, ó, está na página 123 até 126. Né? Ele vai falar aqui de 2 tipos de transe, que é o transe patológico, né? O que é o transe patológico? É o transe da doença, do acidente, né? Então, uma doença entra em transe, né? Sofreu um acidente, né? Os fenômenos de quase morte. E tem o transe natural, que é o transe dos médiums, né? Que é um transe que a pessoa entra e sai dele por vontade própria. Então, assim, o médium ele se concentra, ele entra em estado de transe, ele percebe os espíritos. Quanto mais palpável for o fenômeno, mais profundo é o nível de transe. Ou seja, quanto mais, né, o médium fala, o espírito fala através do médium, ali você tem um transe muito profundo. Tá? O médium enxergar o espírito é um transe, mas é um transe menor, mais sutil. Né? Então, por exemplo, ó, se eu ver um espírito aqui do meu lado agora, eu estou em estado de transe, mas é um transe tão sutil que nem eu percebo. Tá? A evidência, a clarividência faz parte disso. Né? Mas, por exemplo, se eu fecho o olho e incorporo um espírito aqui, vamos dizer, usar o termo incorporar, que eu não gosto muito, né? Mas é um termo que todo mundo entende, ou seja, o espírito fala através do médium. Né? Esse transe é mais profundo. Tá? E existem transes mais profundos ainda. Tá bom? Então, existem níveis ali dentro do transe mediúnico que vão facilitar ou não, né, todo o processo. Tá? Então, assim, vai variar, né, do tipo de mediunidade, do tipo de pessoa, do tipo de envolvimento, do tipo de reunião, do tipo de médium, né? Tudo isso vai variar ali de acordo com essa situação, tá? Gente, nós estamos falando de transe de mediunidade aqui, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre mediunidade, alguma coisa, fique à vontade aí. Aqui no Jitsi é mais fácil para o pessoal interagir, né? Eu até entrei de novo aqui para ver se volta aqui, né? Parece que deu uma estabilizada, tá, gente? Né? Mas, assim, se tiver... EQM é um transe patológico? É um transe patológico. Né? Por quê? Porque a pessoa, muitas vezes, ela sofreu... Ou ela está com algum distúrbio, né, orgânico, né? Porque ela está morrendo, né? Porque experiência de quase morte, então a pessoa está morrendo, né? Ou ela está, né, ou é por doença ou por acidente. Normalmente é mais comum, né, por trauma de acidente. Né? A pessoa sofre um acidente, bate o carro, né, aquela coisa toda, né? Que tem um choque ali muito forte, né, muito, né, imediato. E aí o que acontece é que aquele choque ele induz um estado de transe tão profundo que a pessoa acha que desencarnou. Tá? Mas não desencarnou, por isso que chama experiência de quase morte. Tá? Quando a pessoa desencarna, tem volta não. Tá? Desencarnou, já era. Tá? Então até nem Jesus traz de volta quem desencarnou, tá, gente? Quando ele ajuda o Lázaro lá, o Lázaro tinha um fiozinho lá ligando ele no corpo lá. Né? Aquelas pessoas que Jesus traz de volta, né? É igual trazer de volta no hospital o cara lá, que eles vão usar a máquina lá e o cara, acorda, né? Tem que ter uma ligação ali, tá? Então o Lázaro ainda estava ligado no corpo, né? O filho da viúva de Naim também estava, né? A filha do Jairo também estava, tanto é que Jesus fala isso, né? Quando Jesus chega na casa do Jairo, lá em Cafarnaum, né? Que é o rabino da cidade, né? Que era amigo dele, né? Jesus mora em Cafarnaum também, não sei se vocês sabem, né? Ele fala pro Jairo, fala assim, não, pode ficar tranquilo, a menina está dormindo, né? Ele não fala, e eu vou despertá-la, ou seja, o pessoal ri dele, fala, morreu nada, né? E quando o Lázaro está lá, morre, não morre, eles vão lá procurar Jesus, Jesus fala, o mal dele não é de morte, não. Né? Ou seja, ele não vai morrer, ele não vai desencarnar nisso, né? Do jeito que vocês pensam, não. Tá? A morte dele é apenas uma morte aparente ali. Né? Claro que naquela época, como não tinha recurso, né? Acontecia muito de enterrar as pessoas que tinham esses fenômenos de transe. Então o cara tinha lá ele entrava num transe, ele ficava catapilético ou coisa do tipo, né? O que acontecia? Enterrava o cara. Né? Infelizmente, né? Enterrava o cara desencarnava lá dentro do caixão. Na hora que ele acordava lá dentro, né? Não era uma coisa muito legal. Né? Infelizmente, era muito comum no passado. Né? Muita gente que tinha, né? As pessoas entendiam que o cara tinha morrido, que tinha acontecido, né? Que o pior tinha acontecido, e acabava que
né, eles enterravam o cara lá do jeito que estava, né, coisa muito complicada, né, infelizmente, né, uma experiência não muito agradável se a gente for parar para pensar, né, mas nós estamos falando aqui, gente, tô até com a cabeça ruim, nós estamos falando aqui, né, do trânsito, né, eu começo a pensar aqui e sai até da onda, né, porque eu comecei a falar de evangelho, aí minha mente foi toda para o evangelho. Então nós estamos estudando hoje o transe mediúnico, tá? Nós estamos falando do estado de transe, né, que acontece dentro das reuniões, né, que é uma questão que os médiuns passam muito, né, e que é algo que chama atenção, né, pelo tipo do fenômeno, né, que é muito interessante. Na reunião mediúnica, às vezes vem uma comunicação mediúnica, às vezes vem em minha mente nomes tipo de familiares do comunicante. Como se chama essa mediunidade? Você está vendo a memória do espírito, né? Essa memória pode ser uma psicometria, mas dependeria de ter algum objeto lá para você sentir, né? Ou pode ser mesmo você perceber na mente do espírito desencarnado. Você está sentindo o que o companheiro desencarnado está sentindo, né? E está percebendo ali, né, as emoções, os sentimentos dele, e está, né, sendo envolvido por aquela vibração. E aí você sente como se fosse lembranças suas, né? É um tipo de percepção que muita gente às vezes tem até medo, né? Por quê? Porque é muito profundo, né? E na época do Kardec, esse tipo de mediunidade era predileta do Kardec. O Kardec adorava anotar esse tipo de dado e ir atrás para saber se existe mesmo. O Kardec pegava os negócios lá e falava, nossa, que o espírito morou na Champs-Élysées, lá no número tal. O Kardec anotava aqui, ia lá bater na casa do cara, falava assim, morou um cara aqui assim, assado? Morou, e botava lá na revista espírita, né? Então Kardec usava isso para pesquisa, né? Reunião mediúnica de pesquisa para esse tipo de coisa é fantástico, né? Infelizmente tem muito pouca hoje, né? As pessoas têm muito receio dessa mediunidade, né? Até porque, né, as pessoas têm medo, né, de serem taxadas de mentirosas e tal, né? Então muitas vezes o médico que tem esse tipo de percepção, ele retrai, né? Pega isso. Marcela, por que as questões sexuais são tão abordadas? Há entidades desequilibradas que atuam somente nessa área? Temos provas e expiações referentes a isso? É porque o que acontece? A sexualidade é a primeira energia que a gente desenvolve, é o primeiro chakra que aparece no ser, tá? Então lá os átomos lá já têm capacidade de se reproduzir, de se replicar, né? Os vírus se replicam, tá? Reproduzir é um termo ser vivo, tá? Vamos deixar para o ser vivo, tá? Então o chakra, a capacidade geracional é a primeira que nós desenvolvemos e a primeira que nós viciamos, né? O grande problema da energia sexual não é o uso, é o abuso, né? É quando a pessoa se escraviza aquela energia como uma forma de prazer, né? De fuga. Então o que acontece? Por que o cara fica lá, né, pensando em sexo o dia inteiro? Porque aquilo ali é um movimento de fuga dele, aquilo ali é um movimento de prazer, né? Que ele está buscando um prazer, né, para compensar suas necessidades, suas dificuldades, ele está sofrendo, então o prazer alivia aquilo. Tem alguns que buscam prazer no sexo, outros na droga, outros nos dois, né? Outros na bebida, outros no trabalho, né? Então ali tem um efeito de satisfação. E o que acontece? Essa energia, ela gera, né? Essa satisfação gera uma energia muito grande. E os espíritos que estão no plano espiritual, que também querem esse tipo de energia, porque os satisfaz também, né? Quando eles se aproximam do encarnado, eles têm aquela sensação num grau muito maior, né? É como se... Imagina o seguinte, né? É como se você bebesse um copo d'água todo dia, né? Mas se você tem aquele vizinho seu que ele tem uma piscina de água de suco, né? Já viu o som dos meninos, né? Deitar numa piscina de suco e lá bebendo uma piscina de Coca-Cola? Então é aquilo ali, é um prazer, né? Então o cara vai lá toda hora, ele não se contenta com o que ele tem, tá? Então o que acontece? A questão da sexualidade está no desequilíbrio, tá? Porque a energia sexual é energia de cura, é energia criativa. Tá? Quando Jesus fazia aqueles efeitos mirabolantes de Jesus, né? Aquelas, né, coisas, né, que a gente chama de milagre, mas que a gente sabe que não é bem milagre, né? Porque o milagre é uma quebra da lei da natureza, e o que Jesus fazia não era derrogar a lei, sim, né? Fazer coisa que a gente não entende, né? Ele usava energia sexual, tá? Ele canalizava aquela energia, né, para fazer outras coisas, né? Normalmente a gente canaliza a energia sexual para quê? Para a geração da vida, né? E para a área genital do corpo. Um speed de luz ele não precisa daquela energia naquela área, se você for ter um filho, né? Então normalmente ele canaliza a energia sexual dele, fonte, que é antes de ser energia sexual, é energia criativa, né? Para outras coisas, para curar, para ensinar, para estudar, para, né? Tem um monte de situações.
Quando meu pai estava em coma, dizia ele, quando voltou do coma, que durante esse período ele conseguia visitar todos os filhos, menos eu. Existe alguma explicação para ele não poder visitar minha casa? Talvez questão de sintonia, né? Ou talvez o ambiente ele não dava conta de entrar por causa de alguma dificuldade dele com o ambiente lá da sua casa, ou, né? Estou aqui jogando um monte de sinões, né? Ou simplesmente ele não lembra, ou então ele ficou constrangido de falar, né? A gente tem que sempre analisar isso, né? A lembrança mediúnica que às vezes a gente tem mais forte é aquela que a gente mais reprime, tá? Então assim, pode ser, não estou falando que é, né? Mas pode ser um fenômeno ali, ele pode ter reprimido, né? Ou suprimido ali, né? Essa vibração, essa energia do ambiente. Pode ser que isso aconteceu, por isso que ele não lembra. Geralmente são mães, pais, avó, outra coisa assim. São memórias do espírito, né? São memórias do espírito desencarnado, tá? Você está percebendo as memórias do espírito desencarnado, coisa que é muito comum na reunião, tá? Principalmente quando o espírito tem uma certa proximidade com a gente aqui, né? Um espírito, vamos dizer assim, que veio do Brasil, que está muito próximo. É difícil de perceber, por exemplo, um espírito com um nome lá babilônico, né? As Tinfas III. Não rola, porque a nossa mente não está presa naquilo, né? Mas se for um espírito mais próximo, quanto mais próximo da nossa realidade, mais fácil de sintonizar, mais fácil de perceber, mais fácil de sentir. Por isso que às vezes é difícil a gente, para o médium, dar comunicação de espíritos que são muito diferentes dele. Tá? Por quê? Porque a mente não bate, né? O contato mente a mente ali muitas vezes falha. Tá? É possível sim, mas é difícil. Tá? Tem até alguns médiums, né, que gostam de conversar com as pessoas da família, né, antes de tentar algum tipo de comunicação. Mas isso aí também tem um senão complexo, né? Porque o que acontece? Pode ser que a pessoa seja mal intencionada e nessa conversa ela está querendo coisa para ela se mistificar ali, para ela fingir uma comunicação, né? Então tem pessoa, tem charlatões, fala que é médium, não, mas tem charlatões aí, né? Que escrevem mensagens assim de algum familiar, mas antes dele escrever ele puxou metade da história da pessoa, né? Ele bateu um papo lá com a pessoa, pegou tudo que é dado das pessoas, aí é fácil, né? Então assim, vamos dizer assim, é uma corda bamba isso aí, né? Eu sou da opinião que o melhor é que não tenha contato, tá? O contato mínimo, assim, o nome, né? O nome e data de desencarne para poder concentrar naquela pessoa, pronto, acabou. Ô Lu, já deu a hora aí, tá? Guarda lá as coisas. Não precisa desligar o tablet. Eu já tinha desligado. Então tá, então guarda lá, tá bom? Então, pessoal, nós estamos falando sobre o transe mediúnico, né? Estamos dando continuidade ao nosso estudo aqui sobre o transe, né? E estamos aqui, né, conversando um pouquinho sobre os fenômenos da mediunidade, tá? Quem está chegando aí agora, né? A gente está estudando a apostila da FEB, essa apostila aqui, ó. Aqui, né? Que, na minha opinião, é uma das melhores apostilas para estudo de mediunidade, tá, gente? Ela é bem completa, né? Dão nomes e pedem para falar para o comunicante. Como assim? Quem que é o comunicante? O espírito que está conversando, né? Que o comunicante é o espírito que está falando, né? Pedem para falar para quem? Para o dirigente ir atrás da pessoa, essas coisas, né? Só explica para a gente poder entender melhor, né, Silvio? Então nós estamos aqui, né, conversando sobre mediunidade, né, trocando as ideias aí sobre esse tema aí que é tão, né, tão profundo, né, tão polêmico, né, e tão cheio de informação para a gente poder ir, né, não só aprender também, como crescer junto, né? A mediunidade é muito ampla. Durante o trânsito pode ser acionada alguma habilidade de vidas passadas? Pode, principalmente se a pessoa for um médium que a gente chama de médium sonambúlico. O que é o médium sonambúlico? É um que entra num transe mais profundo ainda, né? O Kardec ele falava que o médium sonambúlico ele consegue entrar na vida passada dele. Tá? Então, o médium sonambúlico, quando ele está dentro daquele envolvimento ali de momento, quando ele está ali, né, ele consegue voltar na personalidade até da vida passada dele. Tá? Tem médium sonambúlico que ele esquece, por exemplo, esquece que é o Marcelo e lembra que é o Zé das Couve, da outra encarnação. Né? Fala assim, Marcelo? Não, sou o Zé das Couve. Tá doido? Tem Marcelinho aqui, não. Né? Tem médium que entra nessa energia. Marcelo, e hipnose, como você vê isso? Ó, dentro da doutrina espírita, a hipnose existe, né, gente? A hipnose vem a terapia do sono, né? Até Hipnos é o deus do sono na mitologia grega, né? Filho lá da deusa Nix, que é a noite, né?
o filho da noite e irmão da morte, né? É o deus do sono, o Hipnos, né? Então a hipnose nada mais é do que você sugestionar uma pessoa, né? Para que ela entre em um estado de transe, né? Que é o estado de estar entre dormindo e acordado, né? Então a pessoa, através de uma sugestão, de uma música, né? De uma técnica, a pessoa entra nesse estado alterado de consciência, né? E o que acontece? Ela começa a ficar sugestionável, ou seja, ela começa a seguir os comandos ali do profissional que está fazendo aquele trabalho. Então é possível sim. Existem pessoas que entram nesse tipo de transe hipnótico mais fácil. Outras, né, entram nesse tipo de transe de maneira mais difícil, depende de pessoa para pessoa. Tá? Para o espírito comunicante, geralmente quando está refratário é a ajuda do dialogador. Tá, entendi. Então o que acontece? Pode ser um parente, um amigo ali, deixa o espírito falar, né? Deixa aí que, se o espírito não conhecer, ele vai falar. Nunca ouvi falar disso não, já vi isso na reunião, né? Uma vez ele estava na reunião mediúnica, né? Aí o espírito estava comunicando lá através de uma médium lá, e veio, aí o espírito ligou para ele e falou assim: fala para ele que o nome que a mãe dele, chamada Vera, tá aqui. Aí eu virei e falei, fulano, dirigindo, então um amigo espiritual falando que a mãe do espírito está comunicando aí, através da companheira aí, ó, chama Vera. Eu falei, não, minha mãe chama Vera, não. Ah, errou? Não, às vezes, né? Às vezes eu entendi errado, né? Mas assim, o espírito falou, eu disse. Ou então às vezes o espírito ia me trollar também, né? Porque tem aquela questão, né, gente? O espírito às vezes tá com raiva lá, né? Ele fala que a verdade é mentira. Né? Você fala assim, meu filho, né? Os espíritos de luz estão falando aqui que eu sou uma filha, né? Tá aqui. Ele fala, não tem filha nenhuma, não quer saber de filha, não. É porque ele não quer conversar com ninguém, né? Ele não quer entrar na onda, né? Existem espíritos que não colaboram muito, não. Como existem outros espíritos que colaboram com tudo, tá? Então, normalmente o espírito mais arredio, né? Mais violento, mais agressivo, eles não são muito chegados em colaborar na reunião mediúnica, não. Você pode falar o que você quiser para ele, que mesmo que for verdade, ele vai falar que nunca viu isso na vida. Não, já viu o menino, né? O menino fala o trem errado, você fez isso? Não, né? Mas ele sabe o que ele fez, mas ele vai falar que não. Espírito desencarnado é assim também, tá, gente? Lembrem-se, né? Eu tô falando dos espíritos equilibrados, tá? É uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, gente, espírito desequilibrado tem compromisso com a verdade, não, eles falam o que eles veem na cabeça deles. Se ele vê que aquilo te agrada, que aquilo te atrapalha, ele vai soltar ali na reunião, né? Eu já vi companheiros, né, com anos de doutrina espírita saírem destruídos da reunião mediúnica porque o espírito trevoso falou para ele que ele era assassino na outra encarnação, né? Vai querer ser culpado assim lá longe, né? Tava lá na reunião, o espírito falou, não, que você me matou, você me roubou, você me estuprou. O cara saiu da reunião, ele saiu quase que querendo suicidar, falando, meu Deus, era um monstro, né? E aí o mentor falou, meu filho, isso aí é um espírito mentiroso, ele fala o que ele quer, velho. Ele tá falando aqui para dar impacto no seu, né? Porque a gente acha, é uma coisa também que a gente tem que lembrar, que os espíritos encarnados, tudo que eles falam é a mais pura verdade. Um mentiroso aqui vai continuar sendo mentiroso no mundo espiritual, vai falar para você que ele é Jesus, fala, não, eu sou Jesus, sou eu, né? Ah, mas você é Jesus, eu sou Jesus, vai lá, né? Tem espírito, né? Ah, seu guia espiritual, sou seu guia espiritual, tô aqui, ó, de boa aqui, filho, né? Vai lá queimar um incenso lá pra mim lá, vai lá fazer um sacrifício lá né? Mata um boi lá pra mim lá e vai rir de você, né? Tem os espíritos desencarnados, tá? São como seres humanos. Existem espíritos extremamente equilibrados, existem espíritos que falam que vem na veneta deles. Então, o que o espírito desequilibrado fala, a gente não anota, tá? Então, ele pode até falar uma verdade, mas normalmente o que ele está falando é besteira, né? Não se esqueçam disso, tá? Principalmente o pessoal que está começando as reuniões mediúnicas. A pessoa vai na reunião mediúnica, né, e acha, né, que aquilo lá, que aquela informação, que aquilo que ele está dizendo ali é a mais pura verdade que existe, né? Então, vamos prestar atenção, né? Vamos prestar atenção, né? Vamos ter prudência com as questões da mediunidade, tá bom? Mais alguma questão sobre trânsito, gente? Nosso tempo já está quase no finalzinho, né? Quem quiser perguntar alguma questão, alguma coisa sobre o nosso tema, fique aí mais uma vez à vontade, né? Alguém quer falar mais alguma coisa, perguntar mais alguma coisa? Nós estamos falando de trânsito mediúnico. Falamos dos tipos de transe, né? Semana que vem, desculpe, vamos ver aqui, nós vamos falar do quê? Qual que é o próximo tema da apostila?
O transe. Eclosão da mediunidade. Depois vem transe. E na semana que vem nós vamos falar a ação dos fluidos perispírito e da mente na comunicação mediúnica. Nós vamos falar sobre fluido, sobre o corpo espiritual, né? Perispírito nada mais é do que o corpo do espírito, o corpo espiritual que nós temos, né? Que também se materializa, né? Que também evolui, né? Que também acaba um dia e depois a gente tem que trocar de corpo espiritual. Tá? Nosso corpo espiritual não dura para sempre, né? A gente vai trocando, né? E também o papel da mente na comunicação, né? Nós falamos isso muito porque isso é um dos temas mais importantes dentro aí do estudo da mediunidade, né? Então, o papel da mente no estudo da mediunidade é fundamental, tá? Nós vamos falar isso semana que vem aqui, ó. É o programa 1, módulo 2, tema 3. Vai ser o nosso tema de estudo da próxima semana. Mais alguma questão, pessoal, para a gente poder estar fechando o estudo hoje? Senão nós vamos fazer a prece, né? Porque nós já terminamos o tema, né? E a gente deixa aí para as perguntas do pessoal, né? Lembrando que todo domingo nós estamos fazendo um estudo só de pergunta e resposta, tá, gente? Pode ser pergunta e resposta de mediunidade também, tá? Todo domingo às 8 da noite nós estamos fazendo um estudo, né? Cujo objetivo é pegar todas as questões de dúvida, né? De curiosidade que o pessoal tem com o doutor espírita, com o evangélico, né? E esmiuçar lá junto, estudar junto, tá bom? Então a gente vai chegando no final do nosso estudo, né? Agradecendo aí a todos os companheiros, lembrando que amanhã a gente tem estudo de evangelho, né? Então, por causa dessa questão da guerra, aí os amigos espirituais sugerem para a gente dar uma adiantada no estudo, né? Então nós estamos estudando o Sermão Profético de Jesus, Mateus 24, tá? Tá lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, né? Então toda quinta-feira nós estamos estudando o Sermão Profético, né? Quem quiser participar será muito bem-vindo, né? Se quiser ler o trechinho antes, fica à vontade, né? Até para a gente poder trocar ideia, né? E conversar, tá? Nós vamos fazer a nossa prece final, né? Pedindo neste momento ao Cristo que possa nos envolver e abençoar e que o seu amor esteja conosco, que possamos despertar as qualidades da luz, do entendimento, da paz, que possamos, Senhor, estar vinculados a Ti. Fica conosco, divino amigo, nos ajuda a caminhar, a aprender e a ser úteis. Agradecemos por tudo e te pedimos, mais uma vez, que nos ilumine e nos abençoe. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Então, meus amigos, né, mais uma vez, boa noite, né, que Deus nos abençoe e até amanhã, né, se Deus quiser e permitir. Muita paz, muita luz, né. Lembra que a gente está na nossa campanha aí para a cesta básica do dia 26, né, então nós estamos precisando de ajuda para a cesta, tá? Principalmente arroz, açúcar, feijão, né, óleo, né, quem tiver aí para doar arroz e feijão aí, nós estamos precisando muito, tá? Nós estamos com mais de 100 famílias aí cadastradas lá no Francisco de Assis, né? Então quem puder nos ajudar, nós estamos aceitando de coração, tá bom? Fiquem todos com Deus, né? Lembrando que a nossa distribuição de cesta é no sábado, dia 26, a partir das 8 da manhã, lá no Francisco de Assis, na Rua Francisco Rodrigues Pereira, 224, tá? Bairro Industrial aqui em Contagem. Quem quiser um dia ir lá visitar, participar, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Muita paz, muita luz, que Jesus abençoe. Fique com Deus. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.